Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o mel da abelha. Mas você acha que é só isso? Eu falar para você só que é mel? Olha bem, eu tenho certeza que muitos de vocês já têm esse alimento na sua lista aí dos alimentos que você mais gosta. E ele seguramente é a queridinha dos olhos para todo mundo que é apicultor e meliponicultor, o criador de abelhas. Mas e você, no seu dia a dia? Você sabe o que é mel? Sabe identificar? Sabe dizer o que é um produto puro e o que não é? O que é um produto autêntico para você comprar e aquele que você não vai comprar? Vem comigo que eu vou te contar a história desse produto para você saber aí bacaninha e na hora de você fazer a compra dele, você não comprar gato por leve, tá bom? Tá pronto para vir comigo? Então bora lá! Roda aí a abertura, editor! Pessoal, o mel da abelha que é produzido no Brasil, ele é produzido por todos os tipos de abelha com ferrão e sem ferrão. Uai, professor, como assim? Tem abelha sem ferrão? Tem sim. São as abelhas que a gente chama de abelhas nativas do Brasil. Os mais antigos chamavam de abelhas indígenas do Brasil. Esse nome acabou caindo por terra alguns anos atrás. Hoje é a abelha sem ferrão. É a abelha sem ferrão que a gente conhece pelas abelhas jataís, pelas abelhas irapuás, pelas abelhas tiúbas, pelas abelhas meliponas. Então são abelhas que não têm ferrão e que produzem mel também. Mas o forte mesmo de todo o mel que é produzido no Brasil é o mel que é produzido das abelhas africanizadas, que são as abelhas com ferrão, que o pessoal do campo, que o pessoal da roça chama de abelha Europa. E dessa abelha Europa ficou a ideia desse mel que é produzido e que a gente traz para a nossa mesa para a gente estar consumindo. O mel que a gente vai estar abordando não é o da abelha sem ferrão. A gente vai ter até vídeos falando futuramente para vocês da abelha sem ferrão. Nós vamos falar do mel da abelha com ferrão, é do mel da abelha Europa mesmo. É aquele mel que chega aí na sua mesa, é aquele mel que você coloca no seu pão, que você coloca na sua bolacha, no seu biscoito, no bolo, e que você faz o seu consumo no seu dia a dia, tá bom? É sobre esse mel que a gente vai abordar, que a gente vai falar para vocês. Mel de abelha, ele tem que ter origem na flor. Isso é um ponto que você tem que ter em mente. Todo mel, para ele ser chamado de mel, para ele ser considerado mel, para ele ter a validade como mel, a abelha tem que ter buscado em uma estrutura floral. Se ela não buscou na estrutura floral, ela pode também estar buscando nos troncos das plantas, nas folhas das plantas, nos brotos das plantas, que a gente dá o nome de mel extrafloral, tá bom? Isso aí são as duas denominações. Ou mel é floral, ou mel é extrafloral, mas sempre oriundo da natureza. Então, mel para ser mel tem que ter origem na flor. Se ele não tiver origem na flor, ele não é mel. Para começar daí, você tem que ter isso claro com você, para você ter isso aí muito bem sistematizado, para não confundir o que é o produto adequado, tá ok? Quando a gente chega ali no supermercado, que a gente chega no hipermercado, ou mesmo quando a gente chega na feira e que a gente encontra ali o produto devidamente rotulado, você vai encontrar muitas vezes o nome do mel seguido ali da origem que ele teve. Às vezes é um mel ali de flores silvestres, ou um mel de flores do cerrado, ou então um mel de laranjeira, um mel de eucalipto, um mel de macieira, um mel de mangueira. Então você tem ali a origem predominante daquele mel. Quando você tem um mel com esses dizeres, com essas características, você está dizendo que ele teve ali uma predominância floral daquela planta. Então, por exemplo, quando eu falo um mel de laranjeira, eu estou dizendo que no ambiente onde a abelha trabalhou, havia ali uma predominância de flores de laranja. Ah, não, é o mel de mangueira, joia, então tinha uma predominância de flores de mangueira. Ah, não, é o mel silvestre. Então, quando eu digo que é o mel silvestre, por exemplo, eu não consigo determinar qual que foi a predominância floral, ou seja, é um mel multifloral. O fato dele ser um mel multifloral não quer dizer que ele tenha ali propriedades biológicas diferenciadas. Às vezes até tem, mas não necessariamente precisa ter. Às vezes o mel monofloral, como o mel de eucalipto, ou o mel de laranjeira, ou o mel de cipaúva, você tem ali propriedades biológicas específicas daquela planta, aonde a abelha carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visitou. E o mel tem disso. O mel ele carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Quando a gente pega determinados tipos de flores, a gente encontra essa predominância que é bem específica. No caso dos méis extraflorais, que são aqueles que a abelha busca no tronco da planta, na folha da planta, no broto da planta, aquela planta ela solta uma resina. E aquela resina, ela tem ali alguns açúcares que são elaborados. Então são resinas que são liberadas, que tem ali normalmente composições ali de glicose na composição. Ou seja, ele não tem a mesma composição do néctar da flor, mas é doce. E pelo fato de ser doce, a abelha busca aquele produto.
é quando a gente busca determinadas plantas, como por exemplo, o mel da Bracatinga em Santa Catarina, onde a abelha busca o extrafloral obtido dentro ali do tronco da Bracatinga. O mel extrafloral da acácia manjo, o mel extrafloral, por exemplo, da seringueira e da própria aroeira, que a gente vai falar muito dele aqui daqui a pouco, e que a abelha busca e faz essa extrafloração do mel. Então, quando a gente tem essas características específicas do mel, você tem ali os fitoprincípios da planta que a abelha visitou. No caso ali, aquela planta específica que deu ali condição do apicultor, do meliponicultor, ele especificar no rótulo que aquele mel ele veio de uma origem botânica específica. Isso aí é importante você ter ideia, para você saber, quando tem ali no rótulo, não é que ele foi sinteticamente elaborado em laboratório. Ele é o mel floral. O mel floral da laranjeira, o mel floral do eucalipto, o mel floral do limoeiro, por exemplo, o mel floral da macieira. Então você tem ali uma predominância floral onde a abelha estava presente e que ela buscou naquelas flores para poder produzir o mel especificamente daquela planta, tá ok? Mas como que a abelha elabora o mel? Isso aí é um ponto interessante que todo mundo tem dúvida. Como que a abelha transforma o néctar da flor, que é tão ralinho, naquele mel viscoso, naquele mel grosso, naquele mel com sabor específico, para ele poder chegar no favo e a gente fazer a coleta e o consumo daquele mel? Acompanha comigo. Quando você tem uma colmeia de abelha, ela tem ali milhares de abelhas. Normalmente ela tem ali no período auge da florada, no período que tem mais flores no campo, ela tem ali uma população de abelhas de 80 a 100 mil abelhas. 30 a 40% dessas abelhas, ou seja, em torno de 30 a 40 mil abelhas daquela colônia, elas são abelhas campeiras. O que é a abelha campeira? O nome já está dizendo, é uma abelha do campo. É uma abelha que ela chegou numa determinada etapa de vida dela, que ela vai para o campo, ela vai para o meio do mato para poder buscar o néctar, para poder buscar a flor. É ali que ela vai buscar todo o alimento que ela necessita para ela poder sobreviver. Buscar o pólen, buscar o néctar, buscar a água, buscar a própolis. Tudo ela busca ali naquela planta para poder trazer aquela matéria-prima e transformar o desenvolvimento daquilo naquilo que ela é dentro da colmeia de abelha. Então, quando você tem a abelha buscando aquilo no campo, ela está buscando a matéria-prima da planta. Mas a matéria-prima da planta é diferente daquilo que chega no favo. É diferente daquilo que ela armazena no favo. Quando a abelha bebe o néctar da flor, ela promove duas reações naquele néctar. Uma reação física e uma reação química. É coisa que a gente estuda na escola normal. Seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, você estuda isso. Às vezes a gente esquece, a gente fugiu ali daquela aula de biologia, daquela aula de química e escapou essa explicação, mas isso é orientado para a gente ali. Quando a abelha ela bebe aquele néctar da flor e joga para o estômago dela, ela encontra no organismo dela dois estômagos. A abelha não tem só um estômago. Ela tem um falso estômago e um estômago verdadeiro, que na biologia a gente chama de ventrículo e pós-ventrículo, ou ventrículo e ventrículo verdadeiro. Aquele primeiro estômago da abelha, que a gente chama de pré-ventrículo, aquele ventrículo é o ventrículo que vai fazer a maturação do mel. Como assim, professor? A abelha amadurece o mel? É isso mesmo. O néctar da flor, ele sai recheado de água. Ele sai com uma composição ali em torno de 90 a 95% de água e em torno de 5 a 10% de açúcares que vêm da natureza. O açúcar que vem da natureza é a sacarose, é isso mesmo. O néctar da flor ele é rico em sacarose. A mesma sacarose que compõe o açúcar cristal. Não é diferente o açúcar é igual. Quando esse néctar ele chega nesse primeiro estômago da abelha, ela faz duas reações químicas, uma física e uma química. Vamos falar primeiro da reação física. Quando esse néctar ele chega lá dentro do estômago da abelha, ele está chegando ali um néctar muito ralo. A abelha campeira, ela então coleta aquele néctar, joga para dentro do estômago dela. Quando ela chega na porta da colmeia, ela descarrega aquele mel que está no primeiro estômago dela, ela descarrega para uma outra abelha da colmeia, que a gente chama de abelha engenheira. É uma outra etapa da vida da abelha, no período dela ainda de desenvolvimento dentro da colmeia. Essa abelha engenheira recebe esse néctar da boca da abelha campeira e leva para dentro do estômago dela. Aquela abelha engenheira passa para uma outra engenheira também estômago a estômago, e para outra engenheira estômago a estômago, e para outra engenheira, e para outra, e para outra, e para outra, e para outra, tantas quantas ela encontrar necessidade de transferir aquele néctar boca a boca para poder desidratar aquele néctar. Cada vez que aquele néctar cai no estômago da abelha, ela retira um pouquinho de água, ela desidrata aquele néctar. Ela faz uma reação física de desidratação do néctar.
Quando aquela última abelha engenheira, em torno ali de 12, 13, 15, 16 até 20 abelhas engenheiras estão ali passando de boca em boca, aquele néctar ele vai engrossando. Pensa que o estômago da abelha é igual um tacho onde você está preparando doce de leite. Você não coloca o leite, você não coloca o açúcar, você não começa a cozinhar aquele leite. Quando ele começa a ferver, você não tem inclusive que mexer para não queimar o açúcar que está no fundo ali do doce de leite. A mesma coisa é o néctar da flor. Quando ele está passando de estômago a estômago, o corpo da abelha é quente. O corpo da abelha chega a ter ali uma temperatura de 35 a 38 graus. Não é muito diferente do corpo humano. O nosso corpo humano ele tem uma temperatura basal de 36 graus e meio. A abelha nessa temperatura também. Cada vez que aquele néctar cai no estômago e que ela está passando de boca em boca, aquele néctar ele está sendo retirado ali daquele néctar e está transformando tudo ali em mel. Então aquele mel ali está engrossando. E no que aquele mel está engrossando, ele está adquirindo viscosidade. Quando a última abelha engenheira, ela entende e percebe que aquele néctar está no ponto de ir para o favo, ela então transfere o mel para o favo. E é ali que ele dá as condições dele terminar o processo de maturação dele. Quando ela deposita todo aquele néctar no favo, é quando você que cria abelha, encontra aquele favo de mel destampado. Você encontra aquele favo de mel e você está vendo o mel no fundo do favo. Aquele mel no fundo do favo, a gente chama ele de mel verde. Esse é o processo da reação física do mel, a desidratação do néctar. O néctar, quando ele chega no favo, ele está ali com aproximadamente 82% de açúcares e apenas 18% de água. Faz uma desidratação alta. O néctar da flor estava com o quê? Estava ali com 95% de água. Quando o mel chega no favo, ele está com 18 a 21% de água. É a reação física que promove. A química já é um pouco diferente. Quando cai aquela sacarose no estômago da abelha, o estômago da abelha produz enzima, que a gente chama de enzima invertase ou sacarase. É a enzima que vai quebrar a sacarose do néctar em glicose e frutose, na forma de açúcar invertido. O mel ele é uma composição rica em açúcar invertido, em glicose e frutose. Só que a gente está falando de uma glicose e frutose que foi naturalmente produzida pela abelha. Não é aquela sintética de laboratório. Então é um alimento riquíssimo. Riquíssimo para o organismo e riquíssimo em enzimas. Quando a abelha ela joga aquela sacarose, aquele néctar para dentro do estômago, ela está adicionando o quê? Ela está adicionando enzima. E é a enzima que vai fazer a quebra da sacarose em glicose e frutose. Isso faz uma diferença gigante no produto final que a abelha está ali produzindo. Quando aquele néctar ele chega no favo, ele já está com apenas 3% de sacarose, ela quebrou praticamente toda a sacarose e 97% da sacarose foi quebrada na forma de glicose e de frutose. Ali o alimento está pronto para você poder consumir, a abelha só tem que terminar o processo de desidratação dele, de maturação dele. Essa conclusão do processo de maturação agora vai acontecer no favo. O calor interno da colmeia é alto, 35, 37, 38 graus. E a abelha também bate asa. No que a abelha bate asa, muitos apicultores encontram a abelha batendo asa na porta da colmeia, é para poder resfriar a colmeia, para poder retirar a quantidade de umidade dentro da colmeia. Ela está promovendo a maturação do mel. O mel está perdendo umidade. Quando ele atinge um ponto de umidade de 15 a 18% de umidade, vem a abelha engenheira e coloca uma tampinha de cera por cima daquele alvéolo. Quando ela coloca aquela tampinha de cera por cima do alvéolo, aquele mel ele está no ponto de ser colhido. Aquela tampinha de cera a gente chama de opérculo. E aquele favo que está com aquela tampinha de cera, a gente chama aquele mel de mel operculado ou mel maduro. É sinônimo. Quando o mel estiver tampado, ele está no ponto de ser colhido, está no ponto de ser consumido, e aí você parte para a colheita dele, porque ele está no ponto de ser beneficiado e levado ao consumidor, tá bom? Seguramente o ponto que você não pode esquecer, do momento que a abelha ela faz uma desidratação muito alta do néctar da flor para poder transformar em mel, o mel é pobre em água. É muito pobre em água. O mel praticamente não tem água nenhuma. Tem uma quantidade muito alta de açúcares, de glicose, de frutose, tem uma quantidade muito alta de peróxido de hidrogênio, que ela também capta do ar e acaba absorvendo ali naquele mel, e tem uma quantidade muito grande de vitaminas e sais minerais. O mel só é pobre em proteína. Se alguém falar para você que o mel é rico em proteína, corre das pessoas. As pessoas não sabem o que está falando e desconhecem das propriedades do mel. O mel é rico em vitaminas, o mel é rico em sais minerais, o mel é rico em peróxido de hidrogênio e o mel é pobre em água, o que dá uma atividade antibiótica por osmose muito alta.
O próprio peróxido de hidrogênio ele tem uma atividade tóxica contra bactérias, fungos, leveduras, vírus. O mel ele tem propriedades biológicas em cima disso. Então, quando você tem ali a utilização do mel, ele vai ter essa atividade. A primeira atividade é a atividade do peróxido de hidrogênio do mel para poder matar bactéria, matar fungo, matar levedura, matar vírus. Tudo quanto é micro-organismo que você eventualmente possa estar entrando em contato ou consumindo através do alimento, o mel da abelha ele vai ter a propriedade antibiótica de matar esses micro-organismos. E o mesmo vale para a atividade que a gente chama de desidratação do micro-organismo pela ausência de água do mel. Quando você pensa, por exemplo, numa bactéria que tem 80% de água no corpo dela, ela entra em contato com o mel, que tem apenas 18% de água, o que o mel faz com a água do corpo da bactéria? Suga aquela água. No que suga aquela água, mata a bactéria por desidratação. É o que a gente chama de atividade antibiótica por osmose. Então o mel tem essa atividade. E isso promove ali uma melhora muito grande. É por isso que muitas pessoas que têm ali infecção de garganta, que a garganta está infeccionada, ela pode estar fazendo uso do mel no sentido de quê? De promover uma atividade antibiótica por osmose para poder matar a bactéria que está presente naquela garganta. E assim promove um alívio da dor de garganta e promove uma melhora daquela infecção que a pessoa está ali sofrendo. Essa atividade antibiótica do mel, ela é muito poderosa e faz toda a diferença na hora de você fazer o consumo do produto. Em 2018, a doutora Esther Bastos, da Fundação Ezequiel Dias, a doutora Esther Bastos, ela fez uma identificação diferenciada em um mel extrafloral que é produzido no Brasil, que é o mel extrafloral da Aroeira. Ele é um mel preto mesmo, totalmente preto, olha só, um mel totalmente preto. O mel extrafloral da Aroeira, ele tem uma atividade biológica diferenciada. Doutora Esther Bastos, ela descobriu, pegando esse mel da Aroeira e fazendo ali o cultivo em placas de Petri, são placas laboratoriais, contra vários tipos de grupos de bactérias. Ela foi gotejando aquele mel naquelas placas e acompanhando como que as bactérias daquelas placas reagiriam. E a bactéria que reagiu à placa a partir da aplicação do mel foi uma bactéria que acomete muita população humana, chamada Helicobacter pylori. É o nome científico dessa bactéria. Ela é também conhecida por H. pylori. E o H. pylori, ele é uma bactéria que é muito responsável por várias doenças do sistema gastrointestinal humano que vai da boca até o reto. Então, você pensar em gastrites, em úlceras, em problemas relacionados aí a refluxos, problemas relacionados a cânceres diversos, desde a boca até o reto, todos os tipos de câncer que acometem o sistema gastrointestinal humano, muitos desses tipos de cânceres são causados por essa bactéria. É uma bactéria que acomete 80% da população humana. Muita gente sofre de gastrite e não sabe que tem essa bactéria. Não sabe que o que está causando a gastrite dela é a presença dessa bactéria. A medicina, ela tem antibióticos que combatem essa bactéria, que matam essa bactéria. A pessoa toma antibiótico, melhora. Mas melhora por um tempo. Quando passa o tempo, a bactéria ela volta a reproduzir, porque ela não foi eliminada completamente do trato digestivo, ela volta a multiplicar e apresentar as mesmas manifestações de processos aí infecciosos no sistema gastrointestinal. Já com o mel da Aroeira, isso não acontece. O mel da Aroeira ele tem a propriedade de eliminar 100% de todas as bactérias. Então, a pessoa que sofre com problema de H. pylori, o consumo do mel da Aroeira faz um diferencial gigante. Esse trabalho da doutora Esther, ele foi um diferencial tão grande para o cerrado brasileiro como um todo, que ele trouxe condições dela desenvolver o processo de identificação geográfica, de certificação geográfica desse mel. Da mesma maneira que tem o queijo canastra, que tem o queijo suíço, que tem o champanhe francês, você tem também o mel da Aroeira, que é produzido a partir dentro de uma área geográfica, com a identificação dos municípios, onde aquele mel ele recebe a certificação geográfica. Até o registro da patente INPI desse mel já foi realizado. E tudo graças através desse trabalho da doutora Esther, que mudou a cara do mel da Aroeira, produzido na região do Cerrado brasileiro e que tem uma atividade biológica diferenciada contra esse grupo de bactéria. Procura saber mais, que é interessante você saber sobre esse mel, viu? E aí chega na parte que todo mundo pergunta, mas professor, como é que eu vou identificar se um mel é verdadeiro ou não? Se um mel é puro ou não? Como é que eu vou saber identificar se um produto é falsificado? Bora lá! Tem muita gente aí em canal de YouTube apresentando técnicas aí de você pingar o iodo, de você colocar o mel num prato e jogar água para poder misturar o prato e ver se ele vai formar um alvéolo no fundo, riscar palito de fósforo, com a alegação de que o produto falsificado ele não pegaria fogo.
E a gente, na realidade, não pode se ater a simplesmente essas orientações de internet. Por quê? O teste mais caseiro que a pessoa pode fazer é o do iodo. Mas o iodo, ele só vai acusar a presença de amido de milho misturado no mel. Se a pessoa, por exemplo, fez uma falsificação no produto adicionando açúcar cristal, açúcar queimado, o iodo não vai acusar a presença do açúcar cristal. Então você tem que estar atento. Você pega o sistema, por exemplo, do palito de fósforo. Ele vai pegar fogo. Tanto com o mel falsificado, quanto com o mel verdadeiro. Por quê? Porque nós estamos falando de um produto que ele é carboidrato, e todo carboidrato pega fogo. Como o produto ele tem pouca água, se ocorrer uma desidratação adequada daquele produto, ele vai pegar fogo, mesmo sendo um produto falsificado. Então tem que estar atento. A questão do prato é um problema sério. Tanto o mel verdadeiro quanto falsificado, ele vai apresentar a mesma estrutura ali alveolar no fundo do prato que tiver ali com a água. Então você não pode confiar. A melhor maneira que tem de você estabelecer se o mel é verdadeiro ou não é a língua. É língua. É você comer o mel mesmo. Porque mel tem gosto de mel. Mel não tem gosto de açúcar cristal. Mel não tem gosto de amido de milho. Mel não tem gosto de caldo de cana. Mel não tem gosto de rapadura. Então não tenha vergonha de, na hora de você ir em busca de um apicultor para comprar o seu mel, você estabelecer o quê? Estabelecer a solicitação de degustação. Pede para degustar. O apicultor verdadeiro, o apicultor autêntico, ele não vai relutar em fornecer um mel para você degustar na hora. Você vai sentir o gosto do mel. Você vai sentir o gosto da natureza. Você vai sentir o gosto do açúcar natural. Você não vai sentir o gosto de um açúcar sintético. Você não vai sentir o gosto de açúcar cristal. Você não vai sentir o gosto de caldo de cana. Você não vai sentir o gosto de rapadura. Do ato que você consumiu o mel, você sentiu um sabor desse, você corre desse produto. Um mel com gosto de rapadura não é mel, é produto falsificado com rapadura. O mel com gosto de amido de milho não é mel, é o mel que está ali alterado, que está ali falsificado pela adição de amido de milho. Então você sente na língua. Então você tem que estar atento. E claro, a outra forma que tem de você ter um mel verdadeiro na sua mão é se tornando um apicultor. Mas aí você vai vir para onde? É para a nossa escola de apicultura, onde eu vou te ensinar a criar abelha. Esse é outro ponto. Porque aí você vai ter meios de produzir o seu mel, você na sua propriedade, ou na chácara de um parente, amigo ou vizinho, e você ter o mel ali in natura, o mel saudável, o mel na tua mão, produzido por você. Aí não tem como duvidar. Se o produto saiu falsificado, é porque você cometeu algum erro, né, amigão? Então aí você vai entrar para o processo de produção e vai fazer todo o trabalho ali bacaninha para ter o mel natural na tua mão. É assim que você vai identificar se o mel é puro ou não, se o mel é verdadeiro ou não, tá ok? E você tem que estar atento para outros méis que eles têm apresentado no mercado que não são de abelha. Surgiu aí agora uma tal de mel de máquina, que eles têm aí colocado aí dizendo que é uma startup israelense que está apresentando aí um produto que ele simularia o mel verdadeiro e que não traria a obrigatoriedade do apicultor ir até a colmeia para poder extrair o mel. Como se isso fosse algum pecado, né? Você criar a abelha para poder extrair o mel da abelha. Não é. Você fazendo todo o trabalho ali com todo um critério de segurança, você tem o mel verdadeiro. Ou então outros méis que eles batizam como mel de origem industrial. Esses méis, gente, não é mel. Mel tem que ter origem aonde? Na flor. Tem que ter origem na planta. Com as propriedades biológicas da planta. Com as propriedades biológicas do néctar da planta que a abelha visitou. Repito, a abelha carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Então você encontrou um produto no mercado que está dizendo ali que é o mel ali para atender pessoas ali vegano, mel vegano de origem sintética. Isso não é mel. Ou ele tem origem na flor, ou ele não é mel. Ah, não, ele é um mel que foi produzido ali em máquina que simula o mel. Então não é mel. Então não é mel, porque para ser mel ele tem que ter origem na flor. Então você tem que estar atento nisso, para você não ajudar a acabar difundindo produtos que não são méis. O mel ele tem que ter origem na flor e ele tem que ter identificação da origem floral dele lá na rotulagem. Procura ver isso direitinho para você ter sempre o produto adequado e íntegro na tua mão, tá bom? E agora eu quero saber, se você gostou desse vídeo, achou legal? Achou que a informação foi relativa para você? Então deixa o seu joinha. Solta uma metralhadora aí, ó. Uma metralhadora de like. Aliás, metralhadora não, só precisa de um like. Só um likezinho. Deixa o likezinho, inscreve no canal também, multiplica, clica aí várias vezes aí para poder inscrever no canal. Não precisa muito não.
Só uma inscriçãozinha basta. Mas divulga também a ideia do nosso canal para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, parentes, vizinhos. Vem com a gente bacaninha nesse trabalho aí. Espero que esse vídeo você tenha gostado muito. Comenta aqui comigo. Deixa aqui no chat se você concorda que essa coisa toda que eu falei sobre o mel, ela diz respeito ou interage com aquilo que você acredita do produto. E vem para essa ideia de trazer o mel, o delicioso mel da abelha, para a mesa do brasileiro. Você consumir esse produto aqui, ó. Isso aqui é top demais. Saúde pura. O alimento mais saudável do mundo na sua mão. Tô te esperando com a gente lá no vídeo, lá no canal. Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Fui!